Glória a Deus. Amém. Quantos estão com grande expectativa da presença do Senhor? Amém, queridos? Hoje nós cantamos Maranata, né? Maranata significa vem, Senhor Jesus. Quantos estão aguardando a volta de Jesus? Amém? Amém? Jesus está voltando, queridos. Enquanto Ele não vem para buscar a sua igreja, que a Bíblia, né, até Jesus fala, nem o Filho sabe a hora, o Pai está determinado nele, mas Ele pode voltar a qualquer momento, amém? Qualquer hora. E a Bíblia nos diz que nós precisamos a cada dia mais estar esperando por Ele, aguardando como se fosse o último dia. E por esperar por último dia, como que o Senhor deseja encontrar você? Pensa um pouquinho nisso daí. Vamos dar, se fosse assim, ó, não tem um aviso, mas se for amanhã que Jesus voltaria, como que Ele desejava, como que Ele precisa, como que Ele deseja te encontrar? Pergunta para quem está ao teu lado, como que Ele deseja te encontrar? Teve resposta aí, gente, ou não? Está em dúvida? Quantos estão preparados para a volta dEle? Amém, uns 10 estão preparados, os outros não estão preparados. Então eu quero te falar, prepara-te, porque Ele pode vir a qualquer momento. E o Senhor vem para buscar quem? Quem é noiva? O Senhor vem para buscar os seus, aqueles que pertencem a Ele, aqueles que estão vivendo uma vida de santidade e pureza. Não perfeição, queridos, nós não somos perfeitos, nós temos falhas, mas o nosso coração precisa estar inteiramente para o Senhor, amém, queridos? Nessa manhã eu quero ministrar uma palavra envolvendo esse nosso tema, né, o testemunho de Cristo, mas eu tenho essa semana buscado alguns textos e o tema para essa manhã está sobre vivendo na luz e sendo luz, amém? A Bíblia fala que nós lemos, até ali no começo aqui de Paulo, falando que contemplando a sua glória como um espelho, nós refletimos a glória do Senhor. O Senhor deseja refletir na sua vida a sua glória, amém? Amém? Ele é santo, Ele é puro, e Ele deseja ser adorado. E eu quero colocar alguns pontos, queridos. O primeiro ponto que eu quero começar nesta manhã, sobre o vivendo na luz, sendo luz, e isso diz respeito a um caminhar, o nosso caminhar diário, de uma vida com Deus. Eu quero começar com um ponto que diz respeito a justos têm expectativa. Quantos têm essa expectativa pela volta de Jesus, pela vida dele? Você tem expectativa, querido? O que é uma expectativa? O que essa palavra significa? Expectativa. Você fica aguardando, você tem uma expectativa, você tem algo que vai chegar, você fica ali, ó, né, naquela espera de contemplação ao Senhor. E olha, Provérbios 11, 23, olha o que diz, querido. Os justos, quem são justos no Senhor? Amém? Os justos têm expectativa de uma recompensa, enquanto os perversos só podem esperar o juízo. Olha que palavra séria, queridos. Os justos, eles têm uma expectativa de uma recompensa. Que recompensa é essa, queridos? Qual é a recompensa que o Senhor nos dá? Queridos, a recompensa que nos dá é a salvação nele. Ele vem, o Senhor, Ele trará consigo a recompensa, que são aqueles que estão com Ele. Porque estar com o Senhor, queridos, é o maior privilégio e lucro que nós temos. Amém? Paulo declarou, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que Paulo falou que é lucro? Porque, queridos, aqueles que morrem fisicamente, mas estão em Cristo Jesus, estão na glória com Ele. E há uma expectativa do nosso coração, por isso que nós estamos vivendo dias, querido, e a Bíblia já diz isso, que os dias são maus, como as pessoas estão andando por uma maldade. Não é a pessoa, ser humano, mas é o espírito que está sobre a humanidade, um espírito que vem de engano. E agora, a não ser pessoas, vêm bichos agora e vêm bonecas. Queridos, como as pessoas estão sendo iludidas, enganadas, porque elas querem preencher um vazio no seu coração e buscam de tudo. Até um bebê reborn. Sim ou não, gente? Queridos, eu quero te falar algo, querido, não vai parar por aí. Porque nada preenche o coração do homem. E vai sempre vir coisas de modernidade tentando facilitar, tentando fazer algo, tentando trazer um engano.
Mas eu quero dizer para você, queridos, o único que satisfaz um homem por completo é Jesus Cristo. Quando Ele entra, queridos, tudo, você esquece as outras coisas, porque a graça dEle, a presença dEle nos basta. Há uma alegria verdadeira. E nessa manhã eu quero começar com esse texto, queridos, porque o provérbio, o escritor diz aqui, olha, o justo, aquele que é justificado em Jesus, esse tem expectativa de uma recompensa. Agora os perversos, o que é perverso, querido? As pessoas que são pervertidas, as pessoas que são, a sua vida tem sendo enganada, pessoas que não têm a presença de Deus, não se entregam a Ele. Os perversos só podem esperar o juízo. Porque estão fazendo tudo agora achando que uma alegria, ela dá por minutos. Queridos, tem muitas pessoas que elas querem só um prazer momentâneo. E é por isso que o mundo está cheio, o sistema está cheio disso. A pessoa quer um prazer que ela é momentâneo, só que depois que passa aquele prazer que é instantâneo, vem acusação, vem morte, vem destruição e a pessoa não tem vida. Mas no Senhor, Jesus, Ele prometeu para nós algo. Ele falou ali, uma das promessas de Jesus fala, no mundo, vocês terão aflições. Mas Ele falou, mas animem-se, tenha bom ânimo, tenha uma expectativa. Que expectativa? Eu venci o mundo. E vocês são mais que vencedores comigo. Amém, queridos? Agora nós vamos passar por aquilo que tem de passar. Mas nós precisamos saber, diante desse tema, vivendo na luz e sendo luz. Então, quantos são justos em Jesus? Presta atenção, justos têm expectativa. Justos têm uma expectativa da recompensa. O segundo ponto que eu quero tratar, queridos, nessa manhã, eu anotei ali, olha, no passado, o desperdício de tempo praticando o mal. Quantos aqui você pode dizer que no passado você desperdiçou seu tempo praticando tantas coisas que foi mal? Olha o que diz, querido, 1 Pedro, capítulo 4, verso 3. 1 Pedro 4, 3, diz assim, no passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem. Imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras, festanças desregradas, ou que não tem regra alguma, além da detestável adoração a ídolos. Agora, essas pessoas, elas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas, e por isso, elas os difamam. Lembre-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos, os vivos e os mortos. Queridos, o que Pedro está falando é algo que é bem prático para nós. Olha, no passado, e eu quero declarar em nome de Jesus, que é no passado mesmo, querido, que ninguém esteja vivendo isso aqui no presente. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem. Porque quem não crê em Jesus, qualquer coisa vai tentar preencher. É por isso que pessoas vão para as drogas, vão para as bebidas, vão para as comidas, vão para as farras que Pedro está dizendo aqui. Pessoas vão para as farras, bebedeiras, festanças desregradas, além do que é detestável, uma adoração a ídolos. O que é adorar ídolos? Ídolo, queridos, é tudo aquilo que está entre nós e o nosso Deus. Tudo aquilo que se coloca no lugar entre nós e Deus é um ídolo. A pessoa pode ter um carro como ídolo. Tem pessoas que idolatram o seu trabalho. É por isso que muitas pessoas, não, eu estou trabalhando, eu tenho que trazer o sustento para a minha casa. Querido, sustento para a tua casa, todos nós precisamos trabalhar, é o que Deus falou, amém, queridos? Mas precisamos tomar cuidado, porque para muitos tem o seu trabalho como ídolo. E isso é idolatria. E nós precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor. Tudo tem seu tempo. A Bíblia diz que tudo há um tempo determinado debaixo do céu. E o Senhor, Ele diz aqui, e Pedro está falando, olha, vocês desperdiçaram muito tempo. Queridos, quantos podem dizer que você desperdiçou muito tempo? Por isso que a palavra de Deus diz que hoje, querido, nós precisamos remir o tempo, cada vez mais, porque os dias são maus. Então precisamos aproveitar. Como que nós vamos aproveitar o tempo? Com expectativa no Senhor. Queridos, eu quero dizer para você, que expectativa nós precisamos ter?
Nós temos o trabalho diário, nós temos tantas coisas que nós temos no diário, mas eu posso dizer algo, querido. Como é precioso a comunhão do corpo de Cristo. Nós precisamos ter uma expectativa de estar reunido com o povo de Deus, porque ali vai ter oração, ali vai ter adoração, ali vai ter louvor, ali vai ter palavra. E ali, quantos creem nisso, amém, queridos? Que precioso o tempo ontem à noite aqui, ontem à tarde, né, e se estendeu para a noite com todas as mulheres, neste lugar, uma palavra de Deus, tempo de louvor, de adoração, tempo de alegria. Onde o Senhor é aquele que vem para nos suprir por completo, amém, queridos? O Senhor usa, o Senhor ministra. E nós precisamos entender que cada momento, queridos, no passado nós desperdiçamos muito tempo praticando o que é mal, por quê? Porque Pedro diz, praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem. Queridos, as pessoas que não creem, por isso que muitos convites é feito para você. Por isso que muitas pessoas que são pessoas que estão ao teu lado, que não creem no Senhor, vai fazer muitos convites, porque eles gostam de fazer coisas praticando, porque eles não creem em Deus, eles não conhecem a verdade do que é reunir, do que é estar em comunhão. Por isso que o Salmo 133 diz o quê? Como é bom, como é agradável, quando os irmãos se reúnem, porque é como um óleo precioso, que vem sobre a cabeça, desce sobre a guarda das vestes. É neste lugar de unidade, de comunhão, que Deus libera a sua bênção. Ali o Senhor está e manifesta, amém, queridos? Tem tempo para todas as coisas, mas como é precioso nós estarmos juntos, celebrando ao Senhor. E nós vamos voltar um pouquinho aqui, queridos, porque como nós nos esquecemos daquilo que era do passado. E o passado estava te matando, sim ou não, gente? Quantos aqui no passado você tinha algum tipo de vício? Levanta a sua mão. Queridos, quantos de nós o Senhor te curou de vícios? Porque no passado você estava sem regra, você estava aquilo lá, alguém falou, isso que é o problema nosso, queridos. Alguém falou, você corre para lá, por quê? Porque você está em busca de alguma coisa. O mundo inteiro está buscando algo. É por isso que quando vem tipo uma boneca desse, o pessoal fala, será que aquilo é? Então pula para lá. Ai, será que aquela coisa, a pessoa está todo tempo esperando novidades, porque ela quer preencher o coração. Mas uma vez, querido, que nós deixamos o passado e encontramos o Rei dos Reis, a nossa vida é suprida completamente nele. E o que nós temos agora, nós temos, os justos têm uma expectativa de viver cada dia na herança que ele prometeu, na recompensa que ele dá, amém, queridos? E aqui Pedro diz muito claro, então lembre-se, porém, de que eles, não só eles, mas nós também, nós teremos de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos, os vivos, e vai julgar também os mortos. Aquilo que é mais certo que há, queridos, todos nós haveremos de comparecer ao tribunal de Deus, e ele vai olhar um por um. Deus, lembra, eu estava no culto, Senhor, eu estava lá pulando, Senhor, olha, lembra de mim, Senhor, falou. Ele vai lembrar dos justos dele, ele vai lembrar daqueles que viveram os seus dias aqui, para adorá-lo, para exaltar o nome dele, amém, queridos? Por isso que nós vamos estar atentos quanto a isso, nós vamos prestar contas de tudo a Deus. Fala para o teu irmão, meu irmão, você vai prestar conta de tudo a Deus. Amém, queridos? Então, o primeiro ponto, os justos têm expectativa. Segundo ponto, colocamos no passado, desperdício de tempo que estava na nossa vida praticando o que era mal. E eu quero ir para um terceiro ponto, que este eu quero ficar mais. Que hoje, querido, no passado, por isso que eu estou falando, querido, se alguém está vivendo, pode ser que hoje tem gente que ainda está vivendo o seu passado de desperdício. Quem sabe você está aqui, mas você está desperdiçando a sua vida. E nessa manhã, o Senhor realmente me chama, nos chama, para a gente não ter mais desperdício pelo passado, pela prática daqueles que não creem em Deus. Mas Ele nos chama, o chamado para hoje é viver santidade e aguardar Jesus. Amém? Aguardar, enquanto nós aguardamos, querido, o Senhor vai fazer milagres, maravilhas, vai fazer algo tremendo sobre os nossos corações. Enquanto nós o aguardamos. E aqui eu quero, enquanto eu estava lendo, estudando,
Eu quero pegar dois aspectos, dois homens, três homens, na verdade, de Deus, que tem uma sequência na palavra, e eu quero começar com o apóstolo Pedro. E aqui eu quero ler 2 Pedro 1, 16 a 21. O apóstolo Pedro, queridos, foi um homem que nós vemos nas escrituras que, deixa eu ver com você, ele viveu com Jesus? Sim ou não? Pedro estava com Jesus ali, andando com ele. Pedro viveu com Jesus. Pedro presenciou milagres de Jesus, querido. Pedro recebeu milagres sobre a sua vida. Sim. Ele fez milagres em nome de Jesus. Queridos, Pedro é aquele que caminhou com Jesus, tocou em Jesus, negou Jesus. Ele fez tudo pertinho de Jesus. Não só fez milagres dentro da sua casa, da sua família, com a sua esposa. Ele esteve ali num dos momentos, Jesus entrou na sua casa, e ali a sua sogra foi curada por Jesus, naquele momento familiar. Pedro também foi aquele que naquele momento de maior tensão dos discípulos, num barco, numa tempestade, todo mundo achando um fantasma, e Jesus falou: calma, sou eu. E Pedro falou: Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Falou: vem, Pedro. E Pedro andou sobre as águas. Todos os discípulos estavam ali, viram, e ele experimentou do sobrenatural de fazer milagres, porque em Jesus, querido, não há limites. Ele chama: vem. Se você está com ele, muita coisa vai acontecer, querido. E esse homem Pedro, que caminhou com Jesus, queridos, eu quero trazer nessa hora numa essência de que ele estava com Jesus, presenciou, fez milagres, recebeu milagres, não tinha dúvida. E ele escreve aqui em 2 Pedro 1, 16 a 21, dizendo assim: porque olha, nós não inventamos histórias engenhosas, quando lhe falamos da poderosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os próprios olhos o seu esplendor majestoso, quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus, o Pai. A voz da glória suprema de Deus lhe disse: este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Nós mesmos ouvimos a voz do céu, quando estávamos com ele ali no Monte Santo. Além disso, nós temos a mensagem que todos os profetas proclamaram, que ela é digna de toda confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois as suas palavras são lâmpada que iluminam um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu de um entendimento do próprio profeta, nem de uma iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Queridos, o que Pedro está dizendo, e aquilo, ele caminhou com Jesus, e ele falou: olha, nós estamos dando uma instrução, e eu creio que é um encorajamento para nós. Fala assim para o teu irmão: meu irmão, Pedro está te encorajando. Pedro está me encorajando nessa hora, dizendo: olha, porque nós não inventamos histórias engenhosas, quando nós lhe falamos da poderosa vinda de Jesus. Nós vimos com os próprios olhos o seu esplendor. E ele falou: olha, quando Jesus recebeu a glória no monte, nós estávamos lá. Quem que estava lá com Jesus, querido? Dos discípulos, Pedro, Tiago e João estava lá, e Pedro falou: nós não só estávamos ali, vimos, nós ouvimos a voz de Deus falando: este é meu filho amado, em quem me agrado. Eu tenho toda alegria no meu filho, em Jesus, o Pai dizendo. E Pedro falou: nós mesmo ouvimos essa voz do céu, quando estávamos com ele no Santo Monte. E além disso, todos os profetas, ele está dizendo: olha, nenhum profeta falou do surgimento de um entendimento humano, mas foram inspirados pelo Espírito. E está aqui relacionado para nós, para que nós creiamos na palavra, queridos. Porque o justo, lembra que nós estamos falando que o justo tem expectativa, tem esperança. Agora, o que Deus fala sobre o justo? O meu justo vai fazer o quê, queridos? Vai viver pela fé. Porque se não tem fé, queridos, é impossível agradar a Deus.
Porque quem crê em Deus tem expectativa, tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador, Ele é presenteador daqueles que confiam nele. E aqui Pedro falou, olha, nós vimos, estávamos com Ele, nós não inventamos histórias engenhosas. Porque nele, por Ele nós andamos. Queridos, Pedro passou momentos tremendos com Jesus. E momentos que quase fizeram ele perder tudo isso. Quando ele negou Jesus. Mas a Bíblia fala que quando ele negou Jesus, fitou os olhos nele. Queridos, como nós precisamos contemplar o Senhor. Aqueles olhar de Jesus para Pedro, quando ele negou. E ele ouviu o som daquele momento que Jesus falou, olha, quando o galo, antes que o galo cante, antes que venha um sinal da madrugada ali, você vai me negar. E quando Pedro se lembrou daquilo, ele olhou para Jesus, a contemplação em Jesus fez algo mudar no interior de Pedro. Ele foi, chorou amargamente, se arrependeu. E logo depois da ressurreição ele recebeu, Pedro, você me ama? Então cuida, apacenta, ensina, instrui. Queridos, o que Pedro está fazendo aqui é logo depois disso. Nas cartas, nessa carta que ele está escrevendo para a igreja, carta que ele está escrevendo, que nós estamos lendo hoje, ele diz, olha, nós não inventamos histórias. Preste atenção, verso 19 ali, no que os profetas escreveram, pois suas palavras são lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie, e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Quem é essa estrela da manhã, queridos? É Jesus. Até que Ele brilhe no nosso coração, para iluminar o nosso caminhar, para nos ajudar em cada hora, porque Jesus falou, eu nunca vos deixarei, eu sempre estarei convosco. Até a vinda, até o retorno dele, ele estará, o Espírito Santo está sobre nós, amém, queridos? Jesus é o Filho amado, Jesus é nele, por ele que nós devemos andar no nosso dia a dia. Está difícil, presta atenção, vai ser difícil, vai ser penoso, vai ser situações que são decisões diárias que nós tomamos. Mas em cada decisão nós vamos saber, Senhor, eu estou fazendo isso, eu não entendo agora, mas eu tenho uma expectativa no Senhor, porque eu aguardo o Senhor. O que eu só te peço, Senhor, é que nesse momento que eu esteja passando, não seja por causa de pecado não confessado. Porque pecado não confessado, queridos, cria barreira entre Deus. Deus não fala, porque as nossas iniquidades causam separação. Mas quem tem a sua vida, confessa e deixa, alcança a misericórdia. A ligação com os céus é aberta. E na palavra de Deus, filho, que a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso de glória que está nos aguardando. Então, livremos-nos de todo pecado, livremos de todo embaraço. Amém, queridos? Então, há um chamado, e Pedro, presta atenção, ele escrevendo aqui, ele fala, nós não inventamos, ele está nos encorajando aqui. Agora eu quero falar sobre outro homem, que andou com Jesus também, palavra de João o apóstolo, lá em 1 João capítulo 1, verso de 1 a 10, 1 João 1, de 1 a 10, João foi outro homem que andou com Jesus, desfrutou da presença de Jesus, era um dos mais íntimos, e ele na verdade escrevendo no Evangelho, ele se intitulou do quê? Eu sou aquele a quem Jesus ama, o amado, né? E a Bíblia sempre vai citar aquele que lá na ceia reclinou a sua cabeça no peito de Jesus. João era aquele, e sempre que você vai ver na palavra, os mais chegados, na qual Jesus revelava as coisas, era Pedro, Tiago e João. E João estava sempre ali também. João foi outro homem, e olha que João aqui nesse capítulo, de 1 João 1, de 1 a 10, ele nos encoraja aqui também. Ele diz assim, proclamamos a vocês, aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos, e tocamos com as nossas próprias mãos, ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado, e nós o vimos.
agora nós testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai, Ele nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para vocês, para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora nós lhe transmitimos. Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Portanto, se nós afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e nós não praticamos a verdade. Mas se nós vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, ele nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que nós não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e nós não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós um lugar para a sua palavra. Queridos, o que João está declarando? Ele está olhando, nós proclamamos. Olha, nós estávamos com ele, nós vimos, nós ouvimos, nós participamos com ele, e agora nós testemunhamos dele. Nós anunciamos aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos. Queridos, ele era muito, quantos creem? Segundo a palavra, que ele era muito chegado a Jesus. Ele é aquele que estava com Jesus, queridos, e o que ele está transmitindo, ele diz, olha, portanto, essa mensagem que nós ouvimos, e que dele agora nós lhes transmitimos, Deus é luz e não há escuridão nenhuma nele, ele é luz, ele é o Senhor. Mas se nós vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica. Se afirmamos que não temos pecado, querido, nós pecamos. A Bíblia diz que se nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos, nisso nós pecamos. O pecado é errar o alvo, é errar aquele direcionamento que Deus nos dá, queridos, e nós precisamos ter consciência disso. Que cada dia mais precisamos confessar os nossos pecados a Deus, Ele nos perdoa, e confessar uns aos outros, para que nós sejamos curados. Mas todo dia eu peço perdão para Deus, tá, querido? Mas Deus fala, olha, o meu perdão, ele vai estar liberado condicionalmente. Agora, você quer ser curado, vai aonde você feriu. Tem pessoas que não vão para as pessoas na qual feriu, e o que vai acontecer? Vai estar doente eternamente. Porque não vai ser curado, não vai, aquilo lá não. Então a pessoa está propensa cada dia mais ir para o lugar de morte, porque uma doença, como que é assim, querido? Uma doença que ela não é curada. A pessoa vai, não é curada, e não é curada. O que vai acontecer, querido? Vai chegar uma hora que ela vai partir, vai morrer. E a Bíblia fala que quando nós confessamos os nossos pecados, os nossos fatos, uns para com os outros, nós somos curados, nós somos restaurados, e a comunhão com Deus é ligada, e a comunhão com o corpo, né? Se vivermos na luz, verso 7, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, ele nos purifica de todo o pecado. Amém, queridos? Glória a Deus. E eu quero falar do terceiro homem aqui. Não é o Tiago, estava lá, falei Pedro, Tiago, João, não é aquele Tiago que andava o tempo todo, mas é um homem da palavra de Deus. Quero falar sobre Judas. Não é o Iscariotes, não é o que cometeu suicídio lá, não é aquele que traiu Jesus, mas Judas é um dos discípulos ali de Jesus, e alguns historiadores, alguns parte da palavra, eles dizem que Judas, esse Judas provavelmente poderia ser até irmão de Jesus, ali, nascido de José e Maria, né? Era Judas, na qual tem o livro de Judas ali, capítulo 1, verso 17 a 25. Palavras de Judas, queridos, que era um dos apóstolos. Ele estava também com Jesus, e alguns estudiosos também dizem que ele era o irmão de Jesus. Irmão ali de Tiago, que é um dos irmãos de Jesus também. E olha o que ele diz. Lembra que nós falamos de Pedro, que estava nos lembrando, nos orientando.
João, que estava falando, nós vimos, andamos com ele, e estamos te transmitindo isso. E agora, Judas, capítulo 1, verso 17 a 25, diz assim: amados, lembrem-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhes disseram que nos últimos tempos haveria zombadores, cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês, seguem seus instintos naturais, pois eles não têm o Espírito. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé, orem no poder do Espírito Santo, mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhe dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé, resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda, tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Amém? Queridos, eu quero tratar desse último homem, depois nós queremos orar. Eu quero dedicar um tempo para nós orarmos sobre isso. E olha que coisa tremenda. Judas querendo falar, lembrem-se o que previram os apóstolos. Eu trouxe à existência aqui dois apóstolos principais, Pedro e João, que andavam com ele. E Judas agora, lembrem-se que os apóstolos estavam falando. Lembram que eles falaram de nosso Senhor Jesus Cristo? Eles disseram que nos últimos tempos haveria zombadores, cujo propósito de vida é satisfazer os desejos perversos. Lembra que nós oramos ali e vemos no começo? Os justos têm expectativa. Agora os perversos, eles só estão aguardando o juízo. E olha o que Judas está falando. No último tempo haveria zombadores. Queridos, como nós temos visto pessoas levantando para zombar nessa hora. Querem zombar de você, porque você é justo, você tem uma expectativa. Querido, não tire os olhos de Jesus. Vai vir zombadores, vai vir pessoas que vão zombar. Isso já é prático da palavra. Tiago já está alertando, ele está dizendo para nós nessa hora: amados, lembrem-se, porque isso previram os apóstolos. Nos últimos tempos haveria zombadores, cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês. Queridos, precisamos tomar cuidado com quem está do nosso lado, porque você pode ter do teu lado sentado aqui, em nome de Jesus não, mas você pode ter alguém que é zombador, porque não tem o Espírito. Provocam divisões, seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o Espírito. Mas vocês, amados, edifiquem-se uns aos outros na santíssima fé, orem no poder do Espírito Santo. Como é importante a oração, queridos. Como é importante a gente se reunir para orar, como é importante você orar na célula, como é importante você orar na sua casa, na sua família. Como é importante você estar em reunião de oração, porque ali um poder sobrenatural de Deus vem manifestado. Mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará na sua misericórdia. Tenham compaixão, olha que a Bíblia diz, tenham compaixão daqueles que estão vacilando na fé. O que é compaixão, queridos? Ser impelido. Jesus, ele curava muitos enfermos, curava multidões, porque ele era movido de uma compaixão íntima. Ele olhava para as pessoas, sentia compaixão e ia até elas. Precisamos olhar para os nossos irmãos, pessoas que estão fracas na fé, pessoas que talvez estão tentando em desistir, e Deus nos pede para nessa hora a gente ter compaixão dessas pessoas, mas a compaixão que é gerada pelo Espírito, queridos. Ele diz, tenham compaixão daqueles que vacilam na fé, resgatem outros, tirando-os da chama do julgamento. Queridos, quem sabe você está vendo pessoas que conheceram Jesus, andam com Jesus, talvez estão até na tua célula, mas o que Judas está dizendo aqui, olha, resgatem, tirando-os das chamas do julgamento. Quem sabe pessoas que estão indo para a chama do julgamento, porque tem uma perversidade no coração. De outros ainda tenha misericórdia. E ele diz assim, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Querido, nós podemos andar com pessoas, precisamos andar com pessoas.
Mas o que Judas está dizendo aqui, ele fala: olha, quando você estiver com as pessoas e for tirar das chamas de julgamento, ou aquilo que você vai ministrar da palavra, ou você pode estar até em comunhão nas celas, falou: olha, tenha cautela, tenham ódio pelo pecado que contaminam a vida deles, amem a vida deles, mas odeiam aquilo que estão praticando. Queridos, como é um alerta para nós nesses dias, para a gente saber com quem que nós estamos caminhando, queridos. Se tem oportunidade, querido, faça. A Bíblia fala: se você falar para alguém, você ganhar, falar a verdade em amor. Se alguém está a ponto de estar vivendo uma vida de pecado, e você vai lá e alerta e fala: olha, isso é pecado, você pode ganhar aquela vida para o Senhor. Você ganhar. Agora, se ele não te ouvir, você fez a tua parte. Falou: Senhor, tem misericórdia dele. Mas eu alertei que isso é um coração perverso. Esses 3 pontos, depois nós queremos orar, diz assim: olha, tenha compaixão daqueles que vacilam na fé, resgatem outros, tirando das chamas do julgamento, tenha misericórdia de outros ainda, e com cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. E Judas, ele encerra no verso 24, dizendo assim: olha, toda glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair, e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda glória seja aquele que é o único Deus, o nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertence, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Trabalhando os 3 pontos que nós falamos, querido. Os justos têm expectativa. No passado nós desperdiçamos o tempo praticando o mal, mas hoje o nosso chamado diante do Senhor é viver a santidade e aguardar Jesus. Amém, queridos? Vivendo na luz, compartilhando da luz, ser com Ele, para depois compartilhar. Lembrando disso, querido, o que nós temos é o que nós damos. E eu quero separei esse tempo para que a gente possa fazer algo prático nessa manhã, queridos. E eu quero começar esse primeiro momento naquilo que Judas aqui escreve. Ele diz: a Ele, ao nosso Deus, toda a glória. Quero convidar você a ficar em pé. Vivendo na luz e sendo luz. A Bíblia fala que aqueles que se aproximam de Deus têm luz, e Deus ilumina o caminho. Se nós amamos a Deus e andamos na luz, nós temos comunhão com Ele e temos comunhão com o nosso irmão. E eu quero convidar você nessa manhã, em primeiro lugar, queridos, dá glória ao Senhor. Levante as suas mãos ao Senhor nessa hora. Abre o teu coração.